Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, 29 de setembro de 2023. Está chegando ao fim o mês de setembro. Eu sou o Dilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos a partir de agora, então, com os nossos destaques do jornal de hoje. O desemprego em queda no Brasil. O índice recuou a 7,8% no trimestre terminado em agosto, o mais baixo registrado desde 2015, segundo números divulgados hoje pelo IBGE. Apesar disso, ainda são 8 milhões e 400 mil pessoas desocupadas no país. E no Brasil, de mais oportunidades, é verdade, falta dinheiro para fechar as contas até o fim do mês. Pesquisa realizada pelo Instituto PwC, com sedes em Londres e Nova York, revela também que os trabalhadores no Brasil estão mais insatisfeitos com a remuneração e muitos seguem em busca de novas oportunidades. Mudanças para os beneficiários do Bolsa Família e para aqueles que recebem o benefício de prestação continuada. Agora, estes brasileiros não precisarão mais pagar pelas prestações de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, de acordo com decisão do Ministério das Cidades. Receita Federal liberou hoje o 5º lote de restituições do imposto de renda. 1 bilhão e 960 mil reais já estão disponíveis nas contas de 1.260.000 contribuintes. O Brasil, que é exemplo, que bate recorde na realização de transplantes. Só este ano foram mais de 18 mil procedimentos realizados, um crescimento de 9,5%. Um dia de caos em Nova York. Hoje, uma tempestade fora de época alagou partes da cidade, fechou estações de metrô e adiou voos no aeroporto de LaGuardia. Vamos mostrar também para você hoje a beleza e a música de um projeto social que atende crianças e adolescentes de Colombo, na Grande Curitiba. Para eles, aulas de música de graça e a oportunidade de sonhar com um futuro melhor. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. O desemprego está em queda no Brasil. No trimestre que terminou no mês de agosto, a taxa de desemprego fechou em 7,8%, de acordo com números divulgados hoje pelo IBGE. Este é o menor número de desocupados registrado desde 2015. Apesar do sinal evidente de recuperação e até fortalecimento das atividades econômicas, ainda são 8 milhões e 400 mil trabalhadores sem ocupação no país. Se comparada ao trimestre imediatamente anterior, o período de março a maio, a queda foi de 0,5 ponto percentual. Em outra comparação, olhando para o mesmo trimestre, um ano atrás, a taxa de desemprego era bem mais alta, de 8,9%. No desenho atual do mapa do desemprego, o número de desocupados recuou 5,9%. São 528 mil pessoas a menos enfrentando essa situação na comparação com o trimestre anterior. Ou seja, os números de agora são 8 milhões e 400 mil brasileiros desocupados. No mesmo trimestre, avaliado de junho a agosto, cresceu 1,3% a população ocupada no país. São hoje 99 milhões e 700 mil trabalhadores com alguma atividade profissional. Aumentou também o número de pessoas com carteira assinada. A alta foi de 13,5% em um ano. Entre os números divulgados hoje pelo IBGE, destaque também para a população considerada desalentada. São 3 milhões e 600 mil pessoas que simplesmente desistiram de procurar emprego ou alguma outra forma de atividade remunerada. São 5 milhões e 900 mil trabalhadores domésticos hoje no país. E a taxa de informalidade está em 39,1%. Na análise publicada pelo IBGE, manteve-se a estabilidade de renda na comparação com o trimestre anterior. O ganho médio do trabalhador é de R$ 2.947, um crescimento de apenas 4,6% neste ano de 2023. Acabamos de ver na reportagem, que as oportunidades aumentaram, mas o dinheiro continua curto, hein? Quase 40% dos brasileiros dizem que depois de pagar as contas não sobra nada mais do salário do mês. Os dados são da pesquisa Hopes and Fears 2023.
da PwC. É um instituto de pesquisas com sedes na Inglaterra e nos Estados Unidos. O estudo mostra também que os trabalhadores estão cada vez mais insatisfeitos com a remuneração e buscam trocar de emprego. Das 54 mil pessoas ouvidas em 46 países, mais de 1.000 entrevistados são brasileiros e 21% deles afirmam ter dificuldades para pagar os boletos. Na hora de quitar as contas, 39% dos brasileiros dizem que não sobra nada ou muito pouco do salário. O estudo indica que os problemas com as contas motivam 38% dos trabalhadores no mundo a mudar de emprego. Note que dos 21% de pessoas que hoje possuem mais de um emprego, 69% fazem isso porque precisam de renda adicional para quitar dívidas. O número de pessoas em busca de um salário maior subiu de 35% para 42% do ano passado para cá. Dentro do grupo que enfrenta dificuldades, a porcentagem sobe para 46%. Apenas 33% da força de trabalho no mundo se mostra otimista com o futuro. 44% dos entrevistados procuram novas oportunidades de trabalho por causa da carga horária excessiva que exercem hoje. Estudiosos afirmam que os números são consequência de um mercado de trabalho esgotado e sem inovações, que cobra metas e resultados, o que compromete a saúde mental dos colaboradores. Em 2019, uma pesquisa da International Stress Management Association estimou que no mundo 32% da população economicamente ativa sofria com sintomas de burnout. O Brasil não fica muito distante da média global, com 30% de 100 milhões de trabalhadores com esta síndrome, que está diretamente ligada ao esgotamento e estresse excessivo no trabalho. De acordo com a pesquisa da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, realizada no ano passado, o Brasil só perde para o Japão em número de trabalhadores com burnout. Quem recebe o Bolsa Família ou benefício de prestação continuada, o BPC, não vai mais precisar pagar prestações de imóveis comprados no programa Minha Casa Minha Vida. A decisão foi divulgada pelo Ministério das Cidades. A medida vale para contratos nas modalidades subsidiadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, do Fundo de Desenvolvimento Social e do Programa Nacional de Habitação Rural. A regra anterior para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, voltada às famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.640, previa que a família beneficiada pagasse um percentual baixo do valor do imóvel financiado. Em alguns casos, o subsídio do governo podia chegar a 95%, ou seja, a família pagava apenas 5% do total. A Caixa Econômica Federal, instituição financeira responsável pelos contratos, tem um prazo de 30 dias para regulamentar as regras e colocá-las em vigor. Depois desse prazo, os contratos já firmados e que se enquadrem nas regras da isenção vão ter as cobranças suspensas, de acordo com o Ministério das Cidades. Segundo o governo federal, a proposta tem o objetivo de diminuir o déficit habitacional e criar melhores condições de contratos para esse público. A portaria também reduz a quantidade de prestações para a quitação do contrato, de 120 para 60 meses, nas unidades contratadas pelo Programa Nacional de Habitação Urbana. O documento ainda estipula a redução de 4% para 1% da parcela paga pelos beneficiários nos contratos do Programa Nacional de Habitação Rural. Para famílias com renda bruta de até R$ 1.320, a prestação mensal deve ser de 10% da renda familiar e a parcela mínima é de R$ 80. Para famílias com renda bruta de R$ 1.320,01 até R$ 4.400, a prestação mensal deve ser de 15% da renda familiar, subtraindo R$ 66. Em casos de atraso no pagamento das prestações, vai ser cobrado juro de 1% ao mês. A Receita Federal pagou hoje o quinto e último lote de restituições do Imposto de Renda 2023. R$ 1.960.000 já estão disponíveis para mais de 1.260.000 contribuintes. Esta foi a última cota de pagamentos feito pela Receita Federal. O prazo para a entrega das declarações terminou em 31 de maio. E olha só, caíram na malha fina aí 1.300.000 contribuintes que ainda precisam ajustar informações à Receita. A Prefeitura de Porto Alegre começou hoje o trabalho de limpeza após as chuvas que caíram durante a semana. Até o momento já foram recolhidas aproximadamente 120 toneladas de resíduos em locais atingidos pelas cheias. Na quarta-feira, o nível do Rio Guaíba atingiu
3 metros e 17 centímetros, o patamar mais alto desde 1941. Com o fim das fortes chuvas, a cidade trabalha para tentar voltar à normalidade. Com os intensos temporais, a água trouxe à orla de Porto Alegre galhos e troncos de árvores. Como a chuva deu uma trégua, o serviço de limpeza já começou a trabalhar e deve ser mantido nos próximos dias, até que todos os resíduos sejam recolhidos. Os materiais estão sendo encaminhados para um aterro sanitário, localizado em Minas do Leão, que fica a 100 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul. A operação começou pela orla do Rio Guaíba e, de acordo com a prefeitura da capital gaúcha, os trabalhos irão ser expandidos de acordo com a possibilidade de acesso a locais alagados. Um dos maiores santuários do sul do Brasil, o terceiro do mundo, dedicado a São Miguel Arcanjo, o santuário terá agora mais segurança para acesso dos fiéis. Uma passarela sobre a BR-369 foi construída, para garantir aí também a agilidade na locomoção de quem vai visitar o local, um local que faz parte da Rota do Rosário. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, inaugurou novos acessos ao santuário em Bandeirantes, no norte do Paraná. O acesso de fiéis ao Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, no norte pioneiro do Paraná, passa a ser mais ágil e seguro a partir desta sexta-feira. Uma passarela foi construída para pedestres sobre a BR-369, obra que também inclui uma rotatória, um retorno e novos acessos na rodovia. A passarela liga o Santuário São Miguel Arcanjo à Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que ficam em lados opostos da rodovia. As intervenções aliam a segurança viária com o estímulo ao turismo religioso, que cresceu na região ao longo da última década. O local é uma das principais atrações turísticas da região, atraindo milhares de visitantes todos os anos, desde que foi construído em 2012. Estima-se que mais de 30 mil pessoas visitem o local em datas comemorativas, como a desta sexta-feira, quando é comemorado o Dia de São Miguel Arcanjo. Aqui tinha um problema sério, de risco de acidentes, de pessoas que transitam aqui, o volume de fiéis que vem sempre nas missas aqui, e acabava sendo um complicador. Então nós temos um grande projeto para atender o santuário. O governador lembrou que a região será diretamente impactada com o leilão do lote 2 das novas concessões rodoviárias marcadas para esta sexta-feira na Bolsa de Valores de São Paulo. Ele citou, entre outras intervenções, como a duplicação da própria BR-369, que passa pelo santuário, assim como melhorias na BR-855 e no contorno de Bandeirantes. O Santuário de Bandeirantes é considerado o terceiro maior do mundo dedicado a São Miguel Arcanjo, atrás apenas do Santuário Monte Santo Ângelo, na Itália, e de Monte São Michel, na França. Ele foi criado em 2012, após 3 anos de obras. Uma obra monumental, entregando aqui com segurança uma passarela. Parece ser simples, mas não é. Uma passarela diferente. Nós estamos falando de uma passarela que suporta milhares de romeiros ao mesmo tempo. E temos aqui as rotatórias que dão acesso seguro ao santuário. Então, são as melhorias que vão acontecendo ao longo do tempo, sempre em vista dos devotos e daqueles que vêm visitar o santuário. Inauguramos toda a estrutura, compromisso cumprido. Veja no próximo bloco um dia de caos em Nova York. A tempestade fora de época que caiu hoje na cidade alagou ruas, fechou estações de metrô e adiou voos em um dos mais movimentados aeroportos do país, o aeroporto de LaGuardia. Pela Libertadores, em La Bombonera, Palmeiras e Boca não saíram do 0-0. E ainda vamos te mostrar o bonito projeto do Instituto Beija-Flor na Grande Curitiba. Ali as crianças em situação de vulnerabilidade social têm aula de música de graça e ganham a oportunidade de sonhar com um futuro melhor. O intervalo é rapidinho, voltamos já.
Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. São 4h35 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país. A você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela sua companhia. Uma forte tempestade fora de época inundou partes da cidade de Nova York na manhã desta sexta-feira. O governo local declarou estado de emergência. A chuva forte atingiu a cidade de Nova York logo pela manhã. A chuvarada foi além do que o sistema meteorológico previu. As autoridades alertaram a população. Mensagens de texto foram enviadas para o celular dos moradores, mas não chegaram a tempo de evitar que as pessoas saíssem de casa. Alguns vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o desespero das pessoas em busca de um lugar seguro. Alguns motoristas não tiveram outra saída a não ser abandonar os veículos. As fortes chuvas alagaram rapidamente parte da ilha de Manhattan. Ruas foram inundadas e as estações de metrô foram fechadas. Além disso, os voos do aeroporto de LaGuardia, um dos principais da cidade, tiveram de ser adiados. Foram milhares de pessoas atingidas, que tiveram aí o dia complicado por conta dessa chuvarada, dessa tempestade que chegou a Nova York. Do outro lado do hemisfério norte, olha só, um número alarmante foi divulgado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Só este ano, mais de 2.500 imigrantes morreram ou desapareceram no mar Mediterrâneo. Na tentativa de chegar à Europa, milhares de imigrantes morreram ou desapareceram no mar Mediterrâneo desde o início do ano, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Até 24 de setembro deste ano, mais de 2.500 pessoas foram dadas como mortas ou desaparecidas só este ano. Esse número representa um aumento de 2/3 em comparação com 1.680 pessoas no mesmo período do ano passado. De acordo com os números apresentados entre 1º de janeiro e 24 de setembro de 2023, um total de 186 mil migrantes chegaram ao sul da Europa, um aumento de 83% em comparação com o mesmo período de 2022. Entre janeiro e agosto de 2023, 102 mil migrantes tentaram atravessar o Mediterrâneo partindo da Tunísia e outros 45 mil da Líbia. Destes, 31 mil foram resgatados no mar ou interceptados e desembarcados na Tunísia e outros 10.600 na Líbia. Mais de 40 mil pessoas estão na fila do transplante aqui no Brasil. Apesar deste número de pacientes, evidentemente angustiados, na espera por uma nova chance de vida, o Brasil este ano bateu recorde. Viu crescer em 9,5% o número de transplantes. Quem vê o Isaac, de 4 anos, assim, correndo pela sala, nem imagina a luta que ele já enfrentou. Com apenas 1 ano de idade, começaram os sintomas que indicavam uma cardiopatia grave. Quando ele fez 1 ano que começou os sintomas, Não quis comer, só mamava e foi emagrecendo. Você imagina uma criança de 1 ano que só no peito. Depois de 8 meses na UTI, sendo 2 na fila de espera para um novo coração, a vida sorriu para o Isaac no dia 25 de dezembro de 2021. Eu nem acreditei, que eu pensei que ia demorar mais tempo, porque transplante para criança é um pouco mais complicado. Quando me ligaram, chega o celular, caiu da mão. Mais de 40 mil pessoas no Brasil aguardam por uma segunda chance de vida. Elas estão na fila por um transplante de órgão. A boa notícia é que o número de doadores efetivos no país bateu recorde no primeiro semestre. E entre janeiro e agosto de 2023, a quantidade de transplantes aumentou 9,5% comparado ao ano passado. Até agosto, foram realizados 18.461 procedimentos em todo o país. Os mais comuns foram transplantes de córnea, rim, medula óssea, fígado e coração. Para dar conta da demanda, o Ministério da Saúde mais que dobrou as autorizações para novos serviços de transplante no país. Passou de 31 novos serviços em 2022 para 64 em 2023. Ao todo, essa rede conta com 1.198 serviços. Por trás desses números tem essas vidas todas, Seja nas possibilidades,
na intencionalidade da doação, seja na efetivação de um transplante e que esse termo é muito adequado, né? Que é uma segunda chance, né? Essa ideia é muito forte e a gente tem que persegui-la, né? Como parte das ações da campanha Doe uma Segunda Chance, Doe Órgãos, o Cristo Redentor foi iluminado de verde na noite desta quarta-feira. Depoimentos de pessoas transplantadas foram reunidos em um vídeo para sensibilizar a população. Eu sei que não é fácil. Você perdeu alguém da família e tomar essa atitude. Mas, por outro lado, é um ato de amor muito, muito grande com o próximo. Para doar órgãos, a pessoa precisa deixar essa intenção clara para a família. A doação só é feita com a autorização dos parentes. Os órgãos doados vão para pacientes da lista de espera, uma lista única e que tem validade para pacientes do SUS e da rede privada. Se trata de um esforço coletivo inspirado pela visão maior do SUS, pela missão do SUS, que é garantir saúde para todos, de qualidade, de forma integral. Para isso precisamos muito do diálogo com a sociedade, do papel da comunicação e aproveitar esse momento para reforçar a importância da nossa campanha Doe Órgãos, dê uma segunda chance. Pelo Campeonato Brasileiro começa amanhã a 25ª rodada. Confira os jogos do fim de semana. 2 jogos abrem esta 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, dia 30 de setembro, a partir das 4 da tarde, no Maracanã, o Flamengo, agora sem o argentino Sampaoli no comando, vai receber o Bahia. No mesmo horário, no estádio Castelão, tem Fortaleza e Grêmio. Confronto entre equipes que brigam na parte de cima da tabela. Também no sábado, 6h30 da tarde, tem clássico no estádio do Morumbi, São Paulo e Corinthians. O tricolor ainda em clima de festa pela conquista da Copa do Brasil. No mesmo horário, na Arena Pantanal, o Cuiabá irá receber o Fluminense. 9 da noite no sábado, Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional, em clima de Libertadores, vai receber o Atlético Mineiro de Hulk e Felipão. No domingo, 4 partidas, tem Vasco e Santos jogando na Vila Belmiro, na Vila Famosa. Santos e Vasco a partir das 4 da tarde. No mesmo horário, 2 clássicos, Cruzeiro e América Mineiro no Mineirão e Curitiba e Atlético Paranaense no estádio Couto Pereira. Mais tarde, 6h30, o Bragantino recebe o Palmeiras no Nabi Abichedi. E fechando a rodada na segunda-feira, 8 da noite, jogo entre o líder Botafogo e o Goiás. Partida esta marcada para o Rio de Janeiro. Um projeto atende crianças e adolescentes com atividades assistenciais com o objetivo de promover a inclusão sociocultural em Colombo, na Grande Curitiba. As ações são realizadas no contraturno da escola e oferecem aos jovens gratuitamente aulas de música, esportes e até mesmo de educação ambiental. Este é o Instituto Beija-Flor, localizado em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. E desde 2010 a instituição tem se dedicado incansavelmente a criar um ambiente acolhedor e inclusivo para as crianças que enfrentam adversidades em suas vidas. Nós temos parcerias com os CRAS, aqui de Colombo, que indicam as famílias com maior necessidade, e aí nós fazemos a nossa avaliação social, e aí, se for o caso, a gente garante a vaga para criança, para adolescente aqui na instituição. Crianças de 6 a 15 anos, atendidas pelo Instituto, ficam no contraturno da escola. Aqui são oferecidas atividades assistenciais multidisciplinares, como aula de informática, dança, musicalidade, habilidades socioemocionais e atividades físicas. Além disso, são oferecidas 4 refeições diárias, preparadas pela Tia Jô.
e eles adoram. A comida da tia é muito boa. Tem coisas que eu adoro e também a comida da tia Jo. Eu acredito que eles devam ficar contentes, né? Porque saem daqui satisfeitos. Um dos pilares fundamentais da instituição é a promoção da educação como um caminho para a transformação da vida das crianças. Eu faço atividades, tipo artes, educação física, matemática, português, informática. Eu aprendi bastante coisa. É uma relação aí extensa de atividades, né, para se trabalhar com as crianças de segunda a sexta-feira. E a orquestra de violinos e violoncelos dá um show à parte. O Klaus é professor de violino no Instituto. Para ele, ver o desenvolvimento das crianças é muito gratificante. Tem alunos que começaram comigo desde o início, então você vai vendo esse crescimento e o desenvolvimento pessoal de cada um, né? Para muitos deles, o Instituto se tornou um farol de esperança, proporcionando um ambiente seguro e estimulante. É o caso do José Mateus, de 14 anos, aluno do Instituto. No começo, assim, eu queria só um hobby e tal, mas daí depois eu fui criando, sei lá, tipo uma paixão mesmo. Eu gosto bastante agora. Para muitas crianças, o Instituto surge como um refúgio, oferecendo apoio e oportunidades que mudam vidas. O Instituto Beija-Flor não apenas atua diretamente com as crianças, mas também busca envolver suas famílias na jornada de transformação. A Marileia é mãe da Isa. Segundo ela, já sentiu mudança no comportamento da filha depois que ela entrou para o Instituto. Eu vi o desenvolvimento dela, assim, no dia a dia, tanto no aprendizado, assim, sabe? É muito legal. E o pessoal bem acolhedor aqui. Criançada cheia de talento em Colombo, lindo projeto, né, que chega a tantas pessoas, a tantas famílias de toda a região. Pauta Aberta desta sexta está terminando, obrigado pela sua companhia, um excelente fim de semana, até segunda-feira, até outubro. Tchau, tchau.